Então eu vou começar com essa capa, só para trazer o tema, então, da onde é que vem a terapia com medicina nuclear. Então, o primeiro relato foi em 1942, foi uma coisa que não tinha na época. Então, foi um paciente que ele era sapateiro e ele estava com uma sentença de morte. Você tem um câncer metastático de tireoide e, infelizmente, não tem nada que se possa fazer a respeito, principalmente em 1942, que não tinham tratamentos para isso. Só que um médico, o Hertz, deu para ele um líquido, que era o iodo. E, milagrosamente, depois de dar esse líquido, ele teve... Esse aqui seria o líquido, né? Que foi dado num copo. Ele teve uma melhora significativa e sobreviveu a esse câncer metastático. Esse foi o primeiro relato de tratamento de medicina nuclear em câncer, em terapia com câncer. O que mudou de lá para cá, né? O conceito é o mesmo. Eu vou dar uma substância para o paciente, essa substância ela vai ser direcionada aonde tem tumor. Essas substâncias são isótopos. Então, o que modifica da radioterapia que foi falada? Radioterapia, a gente tem um equipamento que irradia o paciente. Aqui eu posso ter um líquido, que ele é produzido em X local do mundo. O próximo que eu vou falar, que é o Pluvicto, ele é produzido na Itália. Ele é importado, trazido para o Brasil e eu vou dar essa dose para o paciente. O que vai mudar é o ligante, o que eu vou marcar e tentar matar ali do câncer, da neoplasia. Então, terapia de medicina nuclear, já vi pessoas falando que são mini bombas atômicas. Então, o que na verdade eu tenho é uma substância, um isótopo. O que eu vou mudar é o que eu vou marcar, é a fechadura. Então, eu vou ter a chave e a fechadura e vou poder selecionar o que eu quiser, o que eu conseguir marcar de proteína. Em 1942, a substância que foi dada foi o iodo, que era um câncer de tireoide. O que tem atualmente, o que está tendo revolução na medicina nuclear? Então, aqui só o conceito, né? Então, eu vou ter uma marcação de uma substância e vou ter o dano do DNA e, assim, a destruição da célula cancerígena. Esse é um tratamento extremamente personalizado, tá? E, como eu disse, 1942, 80 anos depois, a gente ainda tem tratamentos surgindo e sendo aprovados de acordo com o que eu vou querer marcar. Então, primeiro, esse é um conceito que está muito em moda, que você vê na Nature, New England, teranóstico. O que é teranóstico? Então, eu vou ter um exame que vai fazer o diagnóstico e, através desse mesmo ligante, eu vou pegar ele como alvo para tratar. Então, dessa forma, eu consigo selecionar quais pacientes que são aptos para a terapia. Então, qual que é o câncer não melanoma, não de pele, mais comum na população? É o de próstata, né? O próstata, mama. O que acontece? Então, em 2015, então 10 anos atrás, esse aqui foi o primeiro relato da terapia com o lutécio PSMA. Teve um relato, então, de um paciente, esse aqui é um PET PSMA, pré e pós-dose. Esse paciente, ele fez terapia com lutécio. O que aconteceu? A gente viu que sumiram as lesões. Então, era um paciente de câncer de próstata, metastático, que fez uma terapia-alvo e teve uma resposta completa com o lutécio PSMA. Em 2015 para agora, 10 anos passaram e esse tratamento já está disponível, já é autorizado pela Anvisa e a gente até já está disponível para fazer aqui em Londrina. Então, eu estou trazendo isso para vocês verem como a medicina nuclear é dinâmica. Então, em 10 anos, a gente já tem um tratamento disponível para os pacientes do câncer de próstata que tenham indicação. Isso aqui é só para mostrar também, são os casos. Então, embaixo são os valores do PSA, que é o marcador tumoral. Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso, que o marcador estava 967. Ele fez 6 ciclos de lutécio e foi para 7. Então, é uma coisa que não tinha outro tratamento para esse paciente e esse paciente agora tem a esperança de fazer um tratamento que vai prolongar a sobrevida dele. Então, como é que funciona? O paciente ele faz o PET PSMA, eu vejo se ele é um bom candidato para terapia com lutécio. Ele tendo as captações, essas áreas pretas, descontando esse que é o baço e o rim, são áreas de neoplasia. Então, são câncer de próstata que expressam o antígeno PSMA.
e ele vai fazer o lutécio. Então, esse caso aqui, ele fez um ciclo de lutécio, a gente vê que capta nas áreas do tumor e no segmento, menos de 1 ano depois, ele já tem uma resposta nessas lesões. O que acontece? A medicina nuclear, a gente sempre falou que é o patinho freio da medicina, porque nunca ninguém tinha interesse, porque não era uma área economicamente que valia a pena. Eram tratamentos caros e que não tinham patente os medicamentos. Então eu entrei na residência ali no HC, eu comecei em 2014. 2014 eu terminei em 2017. 2017 não tinha lutécio e a gente falava, nossa, quando patentearem, talvez a medicina nuclear decole essa parte de terapia. Foi o que deu. A Novartis comprou a licença do Pluvicto. No Super Bowl do ano passado, uma propaganda que custa milhões de dólares foi de Pluvicto. Porque a gente está falando do tumor que é muito comum, que é paciente masculino, câncer de próstata metastático. Então a gente teve um grande interesse. Hoje em dia existem várias empresas de radiofármacos. Antigamente não tinha nenhum radiofármaco patenteado. Hoje já tem o Lutathera, Pluvicto e tem mais alguns que estão em pesquisa. Então o Pluvicto ele é um medicamento que ele é patenteado para câncer de próstata. E o que ele demonstrou? O que os estudos demonstraram? Por que está tendo esse interesse nessa terapia? Então a gente tem o estudo Vision, que ele mostrou, então em cima, essa curva Kaplan-Meier, né, que é uma curva que a gente gosta muito na parte de medicina nuclear, oncologia, que a gente vê que tem uma diferença na mediana de 8:3 dos pacientes que trataram com lutécio, então eu tenho uma menor progressão de imagem. Além disso, eu tenho uma maior sobrevida global, parece pouco, 4 meses, mas em oncologia isso significa bastante. E além disso, eu tenho de 11:6 evento esquelético. O que a gente vê desses pacientes que fazem lutécio? Eles têm uma resposta sintomatológica muito importante, muito interessante. Então, são pacientes que estão tendo uma qualidade de vida ruim, com dor, que vão fazer uma terapia que não existia 10 anos atrás, que agora já está disponível. Isso que eu acho que é importante saber. Não adianta, a gente só indica aquilo que a gente sabe. Então, se a gente não sabe que existe, que está disponível, como é que o paciente vai saber? Então, nós, profissionais da saúde, temos que saber o que tem disponível. Então, o lutécio PSMA já é disponível para os pacientes com câncer de próstata que têm indicação. Então, o que é o Pluvicto? É uma radiação, vem blindado? Ele vem assim, é um frasquinho que ele vem importado da Itália, então geralmente é solicitado 1 mês antes. E ele é injetado na veia e ele vai se biodistribuir nos locais onde tem câncer de próstata. Isso aqui são dados da própria Novartis. No mundo já teve mais de 20 mil pacientes tratados. Então tudo isso para voltar naquela história daquele homem lá em 1942 que tinha câncer de próstata. Ele foi o primeiro de terapia com medicina nuclear para câncer. Hoje em dia a gente tem um N, não tem como estimar, mas só o de próstata já teve já é estimado mais de 20 mil homens no mundo. No Brasil, pelos últimos dados que eu vi da Novartis, são cerca de 150 pacientes que já estão em tratamento. Então é um tratamento novo, a gente vê muita notícia sobre isso. Vocês vão ver em jornais falando mini bomba, radiação, cura, porque a gente faz um tratamento extremamente personalizado. Então eu vou dar uma droga que vai ter uma radiação que vai exatamente aonde tem a lesão. Quais que são as indicações? Quem são esses pacientes que têm benefício da terapia? Então é o câncer de próstata metastático resistente à castração. Então é um paciente que ele já fez todos os tratamentos e que está progredindo com dor e ele tem indicação para fazer a terapia. A quimioterapia com taxano, nos Estados Unidos, não precisa mais fazer. Você já pode ser só resistente à terapia androgênica e já ir direto para a terapia com Pluvicto. O que acontece? A grande pergunta, para que eu esperar, por que eu preciso esperar esse paciente progredir? Será que eu não posso já fazer esse tratamento no início? Então, depois eu volto nesse. Então, essa pergunta, existem várias pesquisas, trials. Então, a gente vê, por exemplo,
Será que não vale a pena eu fazer o lutécio antes de retirar a próstata desse paciente? Então eu tenho um paciente com tumor muito grande, será que eu já não vou estar irradiando o local esse paciente? Existe estudo fase 1, fase 2, que os dados que eles estão lançando são promissores, tá? De ao invés de eu esperar esse paciente estar metastático, ter uma sobrevida só de 15 meses, será que eu não vou evitar ele chegar a esse ponto? Eu começo a fazer a terapia com lutécio no início. Então existem vários trials, tentando responder isso. Além disso, será que eu não posso fazer com quimioterapia? Não posso fazer com pembrolizumab? Então essa é a grande questão. Mas medicina nuclear pode surgir algum medicamento que tire o lutécio PSMA. É dinâmica, então sempre eu posso ter um novo marcador e eu vou dar como se fosse realmente mini bombas, radiação direto naquela célula. Então eu vou direto na célula marcar. Só para vocês terem a ideia de financiamento nessa área nos Estados Unidos, eu me formei como médica nuclear aqui em 2015, 10 anos atrás. Eram 4 bilhões que tinham e a gente quase... O vermelhinho é a área de terapia. A gente quase não tinha verba, porque não era patenteado, não tinha interesse da indústria nisso. Hoje em dia a gente tem uma curva ascendente, né? Eles esperam um crescimento de mais de 39% nessa parte. Isso é de bilhões de dólares, né? Nessa parte de terapia com medicina nuclear. Porque o tempo todo surgem. O que a gente não tem ainda? A gente não tem de mama. Então, assim, se eu tiver um marcador de mama fazendo terapia com lutécio, será que eu também não posso associar? Então, ao invés de eu fazer radioterapia, irradiar, queimar os tecidos adjacentes, será que eu não posso fazer uma terapia local ali com a radiação, indo direto no tumor? Então, são coisas que estão crescendo e tem uma previsão nos próximos anos mudar. Então, há 10 anos atrás eu não tinha lutécio PSMA quando me formei, e daqui 10 anos eu espero que talvez que tenha de mama, de bexiga, de outras neoplasias, tá? Então, esse daqui é para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na medicina nuclear, de mercado e de financiamento e etc. E o que isso muda também, por exemplo, o paciente, antigamente, quando ele tinha uma recidiva bioquímica, eu não conseguia enxergar onde estava a lesão. Hoje em dia, esse aqui é um exame de PET-PSMA, linfonodos subcentimétricos que não são visualizados na ressonância, eu consigo ver. Eu vendo essa lesão, o que eu posso fazer? Eu posso irradiar, eu posso fazer cirurgia. Então eram pacientes que eu ficava sentada, aguardando, ou talvez irradiando o leito prostático inteiro. Hoje em dia eu consigo saber exatamente onde está a doença. Eu preciso saber onde está a doença para poder tratar. Então ele muda totalmente a perspectiva de tratamento do câncer de próstata em oligometástase. Quais são outras terapias de medicina nuclear? O grande bambambam do momento é o Pluvicto, então vocês possivelmente a área da saúde vão ouvir bastante ainda. Está no jornal, saiu na Folha de São Paulo. E é importante saber o que é. Então é uma terapia localizada, é um líquido que é dado por intravenoso, que vai atacar as células tumorais. Mas existem outras terapias de medicina nuclear, que eu faço essas em São Paulo, vou passar para vocês. Esse daqui é um caso que eu fiz no Hospital 9 de Julho, lá em São Paulo. Então, radioembolização hepática. Então, essa é uma das terapias de medicina nuclear que é mais multidisciplinar. Porque a gente precisa do oncologista, precisa do médico nuclear, do físico, do enfermeiro e também do radiologista intervencionista. Então, é cateterizado um vaso, uma artéria, né? E ela vai até ali a região do tumor, no fígado, onde eu jogo uma esfera de vidro ou de resina. Essa esfera vai impactar nessa lesão e vai queimar. Então, é uma terapia-alvo localizada que é feita com medicina nuclear. Essa caixinha de acrílico, ela isola a radiação e é onde é feita a injeção. A gente tem um N de 40 casos lá no 9 de julho. No Brasil, existem mais de 500 casos. É um tratamento que já é feito, também é aprovado pelo rol da ANS. Então, está aqui o rol da ANS, radioembolização hepática, está aprovado para os casos que tem paciente irressecável com hepatocarcinoma e que não tenha contraindicação. Então, quais são os dados mundiais? Então, já existem vários estudos multicêntricos também provando o aumento de sobrevida desses pacientes.
Então, a gente tem uma melhora da sobrevida livre de progressão e da sobrevida geral desses pacientes que são tratados com radioembolização. Vou mostrar só um caso para vocês, só para ter ideia qual que é o resultado que eu espero dessa radioembolização. Esse aqui não é só câncer hepatocarcinoma, mas também câncer de colo metastático, é uma das indicações, quando o paciente ele é irressecável. Então, esse aqui era um paciente de 74 anos, idoso, ele não conseguia ir para o centro cirúrgico para poder operar. E ele foi um bom candidato para fazer a radioembolização hepática. Então, o que eu vejo, ele tem uma lesão, isso aqui é um PET FDG. Então, isso aqui é uma imagem molecular, eu consigo ter captação naquelas áreas do tumor. Então, o que brilha ali para mim é o tumor. Vocês veem que sem o PET, só a toma às vezes fica difícil. Então, com o PET-CT eu tenho um ótimo alvo contraste. Daí foi feito a cateterização desse tumor. Então, eu vejo que ele tem um hiperfluxo ali do catéter. Então, é feito a cateterização. E o que acontece? Eu injeto uma substância para confirmar que está indo. Esse aqui é um mapping. Então, eu fiz e eu vi que não tem shunt pulmonar. Então, esse é um bom candidato para o ítrio. Num momento posterior, que pode ser no mesmo dia ou na semana seguinte, é solicitada a compra dessa substância, ela vem importada também dos Estados Unidos, vem numa caixinha e é feita a injeção. Então aqui já é a imagem do PET de controle pós-injeção dessa substância. Então isso é fenomenal. A quimioterapia, muitas vezes eu injeto, muitas vezes não, eu injeto, eu não vejo fazendo efeito. Eu não consigo ver a imagem, ver se a quimioterapia realmente está indo no tumor. Na medicina nuclear, a maioria dos tratamentos, exceto o rádio 223, eu consigo confirmar que aquela substância foi no tumor. Então eu estou vendo, nossa, realmente aquela substância radioativa está impregnando o tumor. Então eu sei que aquilo vai ter uma resposta. Acontece às vezes de não ir no tumor? Acontece. E daí eu posso ir para outras alternativas, outras terapias. Então, esse caso, ele fez a radioembolização em 2021, foi eu que fiz, estava junto nessa terapia. E o que a gente vê, então, esse é o PET, que eu tenho a captação, esse é o mapping, que eu vejo que ficou boa pré-dose, e ali é o ítrio que foi injetado, que é as esferas de resina. E o que eu tenho é uma resposta completa desse paciente. Então, é um paciente que ele não precisou operar, ele não precisou abrir a barriga, ir no centro cirúrgico, ter problemas, complicações, evisceração, várias coisas que podem ter da cirurgia. Um paciente de 74 anos, que ele, em 6 meses ele tinha tido resposta. Isso pode ressurgir no local? Pode, não é pouco comum, mas eu dou um aumento de sobrevida, eu consigo adiar mais algum outro tratamento. Efeitos colaterais que o paciente tem é um pouco de náusea. Ele pode ter efeitos colaterais mais graves, como hepatotoxicidade, úlcera, pode, mas por isso que a gente faz esse mapping, que é para justamente eu descartar que não esteja indo para algum local fora do parênquima hepático. Quais outras terapias? São várias. A iodo, que é daquele paciente de 1942, a gente ainda faz e ainda é o melhor tratamento para câncer de tireoide metastático para osso, que concentra. Então, paciente com câncer de tireoide, mesmo depois de 80 anos, qual o melhor tratamento? É a iodoterapia. Então, ainda assim, esses tratamentos de medicina nuclear, mesmo passando quase 100 anos, 80 anos, né, eles ainda são tratamentos efetivos, porque eu consigo fazer uma dose de radiação com poucos efeitos colaterais. Esse daqui é uma outra substância que nos Estados Unidos está patenteado, no Brasil ainda não está, a gente consegue comprar do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nacionais. Ele já é coberto pela ANS, infelizmente o SUS não cobre esse tratamento, que são para os pacientes com tumor neuroendócrino de mid-gut, de intestino. Tá? Nos Estados Unidos ele já é coberto tanto pelo Medicare, aqui no Brasil somente particular o convênio. Mas é um outro tratamento que lá está patenteado, aqui ainda não, porque precisa de estudos da Anvisa. Então a gente ainda consegue fazer via IPEM. Então ele para vocês verem, em 2018, então já vai fazer 8 anos, né, que esse tratamento está autorizado, né? Então já tem aprovação naqueles pacientes. Esse aqui é um caso, então o paciente faz o PET DOTA, eu vejo se capto e ele faz a terapia. Então essas áreas pretinhas são as áreas que estão queimando do tumor. Então medicina nuclear é uma medicina extremamente personalizada, que eu consigo ir no alvo da lesão.
E agora, qual que é o cenário atual da terapia com lutécio DOTA-TAT? Ano passado saiu um estudo colocando essa terapia não como segunda linha, que era só nesses pacientes que tinham progressão, mas como primeira linha. Então é um tratamento de primeira linha, o paciente pode ter recém-diagnosticado, ele já tem indicação de começar o tratamento com lutécio DOTA-TAT, porque teve uma redução de 72% do risco de progressão. Isso é muito alto. Então, os pacientes que trataram com lutécio, eles tiveram 22 meses sem progredir. Progressão, sobrevida livre de progressão. Então, o paciente ficou quase 2 anos com câncer metastático, parado, sem evoluir. Isso é um ótimo resultado comparado com o outro, que é 8 meses. Então, seria uma mediana de 22 versus 8. É uma diferença absurda, em termos de oncologia. Então, hoje, na medicina nuclear, no câncer neuroendócrino, já é indicado para os pacientes como primeira linha. Então, pacientes com diagnóstico recente, primeira linha, o lutécio PSMA, naqueles que têm um grau 2. Então, para vocês verem como isso muda, isso vai mudando, vão surgindo os novos tratamentos de medicina. Mas o que depende? Por que não todo mundo não faz? Porque, infelizmente, nem todo mundo sabe e nem todos os locais têm. Então, é importante saber, é importante um oncologista saber que tem disponível essas terapias. Não adianta eu ter no serviço, o oncologista não saber ou o paciente não saber. Além disso, eu tenho que ter os equipamentos. Em medicina nuclear, apesar do PET-CT ser um equipamento de alto custo, se vocês forem verem, o tratamento é um líquido. Então, eu preciso ter uma sala, o paciente deita e eu injeto esse líquido. O paciente vai de alta no mesmo dia. Por quê? Porque são beta-emissores. Então, a radiação que ele percorre é pequena. Ele não precisa ficar numa sala blindada que nem o iodo, porque ele não vai sendo eliminado pela saliva. É diferente. Então, os pacientes tratam com lutécio, eles recebem a dose e vão de alta no mesmo dia. E efeitos colaterais mínimos, não se comparam aos efeitos colaterais de uma quimioterapia. Além disso, tem que ter a disponibilidade. Não são todos os locais do Brasil que chegam os radiofármacos. Aqui a gente está autorizado ali na Alphasonic para fazer o Pluvicto, então a gente já pode fazer o lutécio PSMA nos pacientes de câncer de próstata, que antes eles precisariam ir até Curitiba para fazer o tratamento. Então, hoje em dia, o radiofármaco já chega aqui para esses pacientes poderem tratar na sua própria local de moradia. E a equipe tem que ser treinada para saber como faz o procedimento, a injeção. Como é que é a medicina nuclear no Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma disparidade muito grande da região sudeste. Eu estou como responsável técnica do Alphasonic, mas eu trabalho presencial também ali em São Paulo. Então, a gente tem grandes centros de medicina nuclear e ainda nos interiores ou regiões sul, que não é interior, sul, nordeste, a gente ainda tem um número bem menor comparado com a região sudeste. Vocês veem que a região sul, ela está equiparada, por exemplo, a região nordeste tem bastante equipamentos e a região norte ainda tem bem menos, é muito mais difícil de chegar o radiofármaco, porque eles são produzidos na região sudeste e são distribuídos para o Brasil. Qual que é o número de equipamentos de SPECT-CT e PET-CT? Então, essa disparidade da região sudeste, a gente tem muito mais equipamentos, 3 vezes mais. E a região sul ainda é uma região que é pouco coberta se a gente for ver nível nacional. É menos do que o Nordeste, então a região Sudeste, Nordeste e Sul, a gente ainda tem um número que ainda dá para expandir muito de medicina nuclear, ainda tem muito mercado, mas a equipe também toda tem que estar ciente da disponibilidade. Infelizmente, os exames de medicina nuclear, eles não têm um aumento, é questão de tabela, né? Então a variação. Esses tratamentos que eu estou falando são tratamentos de alto custo, então não são tratamentos que o paciente usualmente paga particular, são tratamentos pagos pelo convênio ou judicializados. E o que acontece a solicitação de exames e a discussão em tumor bode, isso muda a conduta do paciente. Então, se a equipe não está ciente desse tratamento, está disponível, esse seria um paciente que iria, às vezes, para uma quimioterapia citotóxica ou iria para um tratamento paliativo pleno de cuidados somente de conforto. E, na verdade, a gente vê que tem tratamentos que prolongam sobrevida. E é igual aquele caso lá que eu volto de 1942, que aí o paciente tinha uma sentença de morte.
que era você tem um câncer metastático, não tem mais nada que dá para fazer, e ele tomou um líquido e ele teve uma resposta ali excelente e melhora da qualidade de vida. Então essa é a mensagem. Então assim, é importante essa difusão do conhecimento, publicação em artigos científicos, discussão, participações de congresso, porque isso modifica a conduta, e a conduta principalmente é o nosso paciente, que ele que vai ter a mudança da vida dele, vai ter uma melhora de qualidade de vida. Aqui é um caso, aqui é a equipe da radiointervenção lá do Hospital 9 de Julho, e obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida...